Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração. Que a espiritualidade maior possa derramar bênçãos em todos nós. Que neste momento também, tudo aquilo que nós estamos recebendo neste momento, os nossos familiares em casa também possam receber a luz, a paz, a tranquilidade, através das energias benéficas vindas da espiritualidade maior, de Jesus, o nosso Mestre querido, médico das almas, e que nós possamos receber tudo o que viemos buscar nessa casa de oração, nessa casa de paz que tanto nos conforta. Queremos agradecer pelos momentos em que estaremos aqui e também pedir para os passistas, para as pessoas que irão aplicar o passe, que a espiritualidade maior possa colocar em suas mãos as bênçãos, a luz, a paz, a cura, que todas as pessoas que sentarem naquela cadeira irão necessitar. Que a água seja fluidificada também e que ela sirva de remédio tanto para o corpo como para a alma das pessoas que irão utilizar durante a semana, as pessoas que trouxeram. Por isso da importância de trazer uma garrafa de água para que durante a semana possa haver o equilíbrio, a paz nos lares e nas pessoas que irão utilizar. Que Jesus abençoe a nossa casa, abençoe todas as pessoas aqui presentes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, a palestra de hoje, ela será proferida pela Márcia. A Márcia é filha da Mercedes, né, já desencarnada. E a Mercedes foi uma das fundadoras do Portal da Luz. Então, a gente fica muito feliz de ter você aqui, Márcia. Tua mãe deve estar por aqui também, porque a Mercedes, ela é uma pessoa trabalhadora da casa. Ela ajudou a fundar o Eurípides da Barçanufo junto com a mãe, e ela sempre acompanhava, né? E ela, assim, trabalhadora incansável desta casa. Então, Márcia, seja bem-vinda. Nós ficamos muito felizes com a tua presença aqui. Quando eu soube que era você. Oi, beleza? Então, boa noite. É realmente uma alegria, uma satisfação e também uma oportunidade de estar nessa casa de oração pela primeira vez palestrando. Mas, como disse Edilene, aqui eu já estive no passado recente, né? Mas eu atualmente frequento a casa Amor e Caridade e pós-pandemia eu comecei a desenvolver esse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Então, assim, é algo muito satisfatório fazer isso. Então, eu sou terceira geração de espírita, nasci num lar espírita, minha mãe nasceu num lar espírita, meu avô era espírita, fundador de algumas casas aqui de Dourados e também da região. Então, assim,
posso dizer que eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa doutrina espírita. Ainda mais sabendo que essa doutrina, considerada a terceira revelação, revelada por Allan Kardec, nosso codificador, que nos trouxe, que através das obras básicas, tudo aquilo que a gente precisa saber a respeito da vida, da verdadeira vida, aquilo que realmente precisamos fazer, instituiu a fé raciocinada, o porquê fazer. E não simplesmente deixar de fazer ou fazer, mas o porquê fazer. E isso é confortador, porque é uma doutrina que, além de nos orientar, nos encaminhar para o bom caminho, ela nos conforta, ela nos traz o alívio para as nossas dores, para as nossas provações. E quem de nós não temos provações, né? Todos nós, hora ou outra, passamos por momentos de tribulação. E a doutrina espírita vem justamente nos ajudar a compreender, nos auxiliar a compreender essas provas, essas dificuldades pelas quais passamos, com um pouco mais de resignação e um pouco menos de revolta, é claro. E o Espírito Emmanuel, o orientador de Chico Xavier enquanto esteve encarnado entre nós, ele nos revelou que o Espiritismo, no seu tríplice aspecto, ou seja, Espiritismo não é só religião, mas sim uma ciência e uma filosofia, é uma grande bênção para toda a humanidade, porque ela nos traz essa fé raciocinada, nos fortalece com esses ensinamentos, para que a gente possa ser mais felizes. Por que não ser mais feliz e próspero? Esta noite iremos refletir sobre a lei de sociedade. A lei de sociedade está na terceira parte do Livro dos Espíritos e é considerada uma lei moral, e a lei divina está dividida em leis morais e leis físicas. As leis físicas são pertinentes à matéria, ao corpo. Já a lei moral, ela é uma lei que diz respeito à relação do homem para com seu Criador, que é Deus, do homem para com o seu semelhante, do homem para consigo mesmo e do homem para o meio em que vive. E Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, divide essas leis morais em 10. Só para a gente relembrá-las aqui, nós temos a lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, a lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por último, magnífica, de importância sem igual, lei de justiça, amor e caridade. Eu comecei a fazer essa peregrinação aqui dessas 10 leis. Em alguns centros eu já estou na terceira, hoje aqui é a primeira. Se eu passar no teste, né, Edilene, quem sabe eu volto para a gente continuar com essas leis. E hoje a gente vai ter apenas a lei de sociedade. E essa lei nos permite compreender melhor que a vida social está na natureza, uma vez que o ser humano foi criado para viver em sociedade, para viver e compartilhar as suas vivências. E o que vem a ser sociedade? A palavra sociedade, ela vem do latim e significa associação amistosa com outros. Podemos definir também como um conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações, costumes, que interagem entre si, constituindo um grupo, uma comunidade ou uma sociedade. E para que possamos viver em sociedade, Deus nos facultou tanto essa estrutura social que nós conhecemos,
a estrutura cerebral, a comunicativa, que são necessárias para a nossa interação com os demais indivíduos. A gente sabe que tem tantas pessoas que não possuem essa condição cerebral, comunicativa, necessárias à interação, né? Nós sabemos o porquê. Muitos não sabem, mas nós sabemos quando essa pessoa não possui essa condição cerebral, esses irmãos que não possuem essas condições. Então, nem todos possuem essas condições, mas a maioria de nós a possuímos. E os benfeitores espirituais nos esclarecem que o isolamento absoluto é contrária a essa lei natural ou divina. Ou seja, todos nós estamos aqui porque devemos colaborar para o progresso um do outro e, consequentemente, da humanidade, ajudando-nos mutuamente. A espiritualidade também traz um alerta com relação a essa convivência social, no sentido de que nós nos reunimos, nós trocamos experiências, vivências, porque todos nós somos fadados ao progresso. Todos temos que progredir incessantemente. Inclusive, essa é a lei do progresso. Então, todas as leis aqui, elas são intrinsecamente ligadas. Eu vou falar sobre a lei de sociedade, mas vocês vão observar que permeio aqui algumas outras. E sozinho, o homem não tem todas as faculdades necessárias para evoluir. Então, ele precisa sim dessa interação, dessa vivência, dessa convivência com o outro. Ele precisa do contato com os outros homens para progredir constantemente. E no isolamento, o que acontece? O homem vai se embrutecer, ele vai se debilitar. Allan Kardec, ele esclarece que nenhum homem tem as faculdades necessárias, ou seja, completas. E é por meio da união social que a gente se completa. Uns completam os outros. Ou seja, o que eu não faço, o outro faz. E aí a gente vai se complementando, para que a gente possa assegurar o nosso bem-estar social, o nosso progresso intelectual, o nosso progresso moral. Então, a gente tem necessidade uns dos outros. Por isso que a gente foi feitos para viver em sociedades e não isolado. Por isso que eles condenam, essa é a palavra que foi usada, condenam o isolamento social. Então, o homem procura a vida social por instinto, pois dentro do princípio da conservação da espécie, há a necessidade de suprir as necessidades físicas, materiais, como eu disse anteriormente, o progresso moral também depende um do outro, principalmente no passado mais distante, quando aqueles grupos precisavam sair das suas cavernas, né, para poder caçar, eles precisavam de um grupo de apoio, e sozinho, provavelmente ele seria devorado pelas feras que estavam esperando, né? Então, ao invés de caçar, ele seria caçado. Então, essa sociabilidade obedece à lei de progresso. Então, a gente já conseguiu sair lá da época das cavernas, hoje a gente já tem todo um progresso registrado pela humanidade, isso é fato. Alguns dizem que a gente está retrocedendo, pode até ser retrocedendo em alguns aspectos, mas no geral, nós estamos progredindo sim. É só a gente pegar os livros de história que a gente vai verificar esse progresso incessante e constante. Aristóteles, filósofo grego, há milênios já anunciava que o homem é um animal social. Ou seja, por ser um animal social, ele vive, foi feito para viver em grupo, em sociedade, ele ter uma vida social ativa. E de que forma que a gente faz isso? Minimamente a gente precisa
interagir com o outro de forma harmoniosa. Será que isso é fácil? Nem sempre, né? A gente consegue conviver com o outro de forma harmoniosa, para que a gente consiga desenvolver, que a gente consiga evoluir, eu individualmente, o grupo, a família, o local de trabalho, inclusive o nosso planeta, porque o nosso planeta evolui junto conosco, cada vez melhor para nos recebermos das próximas vezes que aqui estaremos. Então, viver de forma harmoniosa, minimamente, é desafiador, a começar pelo nosso lar, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges, no local de trabalho, principalmente quando tem muitas pessoas envolvidas. E aí a gente deve colocar o que em prol desse conjunto, desse todo? As nossas habilidades, as nossas virtudes, os nossos conhecimentos, as nossas ações em prol desse conjunto, desse grupo, dessa comunidade, seja no trabalho, seja na família, porque a gente se complementa, lembra? Então, o que eu não tenho, o outro tem. Então, provavelmente eu tenho habilidades que o outro não tem. E a gente se complementa. E o outro vai ter habilidades que eu não possuo por enquanto. Chegará o dia que todos nós possuiremos essas habilidades e todos nós chegaremos ao progresso máximo. Devemos seguir o exemplo de Jesus, que não se afastou da humanidade, mesmo sabendo das nossas imperfeições. Ele não se afastou, ele não se isolou, pelo contrário, ele estava rodeado de pessoas. Ele auxiliou os fracos, doentes, curou os doentes, na verdade. Ele consolou os aflitos. Ele ensinava aqueles que erravam a se regenerarem. Ele não se distanciou daqueles que um dia iria traí-lo ou iria negá-lo, como aconteceu no momento, nos seus últimos momentos. Nem assim, porque ele sabia que ele estava diante de pessoas que precisavam dele, que precisavam do seu exemplo. E o exemplo contrário, daqueles que preferem uma vida mais reclusa, mais solitária, principalmente quando as pessoas vão se tornando um pouco mais, uma idade mais avançada, elas não querem muito se misturarem pelo barulho, enfim, tem mil desculpas. Geralmente acontece. O que acontece com essas pessoas? Elas vão se enfraquecendo pela improdutividade, pela estagnação, porque quando a gente se isola, a gente perde a oportunidade de muitas coisas. E segundo os ensinamentos espíritas, isso revela egoísmo e merece reprovação. Então, não importa a nossa idade, o isolamento só vai nos distanciar daquilo que a gente poderia estar produzindo ainda. Enquanto estivermos forças, a gente sim podemos contribuir. A maioria de nós temos prazer na companhia do outro, rodeado de pessoas, familiares, amigos. Já outros têm aversão, preferem muitas vezes ficar rodeado de animais, por exemplo. É uma forma de caridade, porque ele está atendendo o animal. Mas o convívio social é com o outro que lança desafios, o outro que temos que exercitar a nossa paciência, a nossa indulgência, a nossa resignação. E o outro também vai exercitar tudo isso conosco. Porque nós, de repente, eu preciso de pouca paciência para conviver com o outro, mas o outro, para conviver com a gente, precisa de doses cavalares de paciência, de indulgência, de perdão. Então, quando a gente convive com o outro, a gente está exercitando tudo isso: paciência, perdão, resignação. E isso vai fazendo com que cada vez que aqui estivermos, nessa oportunidade do lado de cá, a gente vai exercitar. E um dia a gente vai ser perfeito. Já a fuga do mundo para
para se devotar ao alívio das dores e do sofrimento, eleva o homem, trazendo duplo mérito. Enquanto que aquele se isola a título de não fazer o mal, ele perde a chance de fazer o bem e de praticar os bons sentimentos. Isso só ocorre quando eu estou em contato com o outro. Então, aquele que se isola a título de fazer o bem, a espiritualidade dá o joinha dela, porque está cumprindo com a lei de trabalho, com a lei do progresso, com a lei de amor e caridade, com a lei de sociedade. Um exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Falei de Jesus, agora, a exemplo de Jesus também, Madre Teresa de Calcutá, que realmente renunciou à sua vida. Ela era uma professora num convento, ela tinha sua vida tranquila, mas ela preferiu progredir. Assim, exponencialmente falando, né? Enquanto que a gente vai ter que aqui vir alguns milênios, de repente ela conseguiu nessa última encarnação, exponencialmente se elevar aos mundos ditosos. E ela deixou o seu convento, no qual ela tinha uma vida tranquila, e foi cuidar daquelas pessoas mais pobres, mais paupérrimas, que ninguém queria, nos bairros lá de Calcutá, na Índia. E ela deixou uma frase fantástica que diz que mãos que fazem valem mais que lábios que rezam. Enquanto ela estava no convento, ela apenas rezava, adorava, mas ela percebeu que mãos que fazem valem mais que lábios que rezam. E o que pensar de nós, pobres mortais, que não nos isolamos completamente, a título de não fazer o mal, mas também não fazemos o bem, ou, a exemplo de Madre Teresa, nos isolamos do mundo exacerbado, aí, cheio de tribulações para poder atender o outro? Será que a gente pode, deve, é aconselhável, de vez em quando, a gente fazer um retiro temporário? Sim, é da lei do descanso. Precisamos, necessitamos, algumas das vezes, recarregar as nossas baterias para descansar, recuperar as nossas energias, essas energias que são necessárias para o nosso veículo, a nossa ferramenta de progresso aqui na Terra, além do nosso mental. Então, o descanso durante um período de férias está na lei, inclusive na lei física do homem, né? Uma vez a cada 365 dias você tem direito a 30 dias de descanso. Isso ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade que vai se acumulando durante um longo período de ano, melhora a nossa qualidade de sono, o nosso humor, a nossa capacidade de concentração. Devido a tudo isso aqui, a gente chega à conclusão de que sim, precisamos todos, vez ou outra, descansar, sair, desligar do nosso trabalho, para que a gente possa fazer essa higiene mental, reestruturar os nossos sentimentos, fazer reflexões do que eu fiz no último ano, planejar o próximo. Então tudo isso é necessário. E corroborando com esse descanso mental, com essa vida social, um médico pesquisador no campo da espiritualidade e saúde, cada vez mais presente essa questão saúde e espiritualidade. Já não tem como separar mais o corpo da alma. E esse médico, ele fez uma pesquisa
e com relação à interação social. E nesse estudo foram avaliados homens saudáveis até então, entre 40 e 70 anos, e eles chegaram à conclusão de que aqueles que apresentavam uma vida reclusa, eles conseguiram identificar, óbvio, né, através dos questionamentos e perguntas, que aqueles que tinham uma vida reclusa, uma vida distanciada dos seus familiares, isolados, não tinha com frequência contato social ou grupos de apoio, por exemplo, eles apresentaram cerca de 65% de morte, mais do que aquele que possuía uma vida social ativa. Eu achei alarmante esse índice. Mais que 50% morrem por não ter esse contato social. E o mesmo autor diz que esse suporte social alivia efeitos estressores psicológicos da depressão e de tantos distúrbios emocionais. Já, por outro lado, sentimentos de isolamento, solidão, retraimento social podem levar a esses inúmeros distúrbios emocionais. Então, a pesquisa foi feita com homens, mas com certeza deve valer para a mulher. Se a gente quiser viver mais, vamos ter uma vida social ativa, a começar pelo nosso lar. Se não tem família, tem tantos outros grupos de apoio. Você pode desenvolver um trabalho em tantas casas de oração que precisa de trabalhadores. Eu tenho certeza que você vai ter convívio social de segunda a segunda. Aqui, a Dilene colocou aqui, praticamente todos os dias tem trabalho a ser realizado. E nesse trabalho, geralmente são grupos. E esses grupos podem servir de apoio, de interação social. Então não tem escapatória, hein? Quer viver mais? Vamos nos relacionar. Então, daí também percebemos que os sentimentos como amor, gratidão, perdão, são eminentemente sociais. Se eu só conviver com gato ou com cachorro, eu não vou ter essa oportunidade de exercer esses sentimentos nobres. Porque eu preciso conviver com aquele que tem desafio, que me confronta, que me tira do sério. Senão eu não vou ter oportunidade de exercitar paciência, não vou ter oportunidade de exercitar perdão, não vou ter oportunidade de fazer nada disso. E nesse mundo de relação e interação, é imprescindível que a gente identifique o erro do outro ou os sentimentos nobres. Por que eu preciso identificar no outro esses sentimentos nobres ou não nobres? Se for algo relacionado a que a gente não pode fazer, que todos nós já temos essa condição de observar e de ter o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, o que é certo ou o que é errado. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, quando eu identifico o defeito no outro, é para que eu não faça. Quando eu identifico um sentimento nobre, é para que eu me espelhe nele e que eu possa reproduzir. Aí sim eu posso fazer o quê? Um copia e cola. Eu posso copiar e colar. Já o outro eu faço o quê? Deleto. Não serve para a minha vida, não serve para a minha interação social. Já caminhando para o final, quando começa a vida social? E em que lugar? Será que a vida social começa na escola? No trabalho? Em casa? Começa na minha vida adulta? Quando eu já sei o que eu quero?
Ou começa lá na minha infância ou lá no ventre da minha mãe? Com relação a isso, nós temos que o lar é fundamentalmente a representação minúscula da sociedade. O lar é considerado a célula inicial, a centelha divina. É no lar que se inicia a construção da vida em sociedade. E no decorrer das etapas, do progresso, da formação do indivíduo, vai se alongando do lar para a escola, da escola para o trabalho, do trabalho para a sociedade, para o grupo religioso, no qual ele vai adentrando, participando, em direção a toda a humanidade. Então nós temos que a vida social começa no ventre, porque a gente sabe que quando da concepção do ser, o espírito já fica ali do lado da mãe, já se liga à mãe, então ele já está observando tudo a seu redor, o que acontece ao seu redor, com o pai, com a mãe, com os irmãos se tiverem, com os avós. Então essa interação começa antes mesmo do ser nascer e vai se alongando no decorrer da sua vida em direção à humanidade. E quando essa socialização, essa vida social lá no lar, ela não se dá minimamente de forma estruturada, equilibrada, tende-se a fazer perturbadora, sem estrutura ética, sem estrutura moral. E o que vai acontecer? Muitas das vezes pode acontecer o ser perder até a sua encarnação, porque ele vai ser levado à delinquência social. Então nós percebemos aí que o nosso lar, o lar de cada um, o lar que é essa célula inicial tão divina, atualmente estão tentando desmantelar a família. Então, sim, precisamos urgentemente de reestruturação familiar, porque ela nunca vai ser falida. Ela pode estar passando por problemas, mas ela nunca vai ser falida. Nunca foi e nunca será falida, porque ela é a pedra angular da sociedade. O ser experimenta nesse grupo as dádivas do convívio, do primeiro convívio, da segurança emocional, da experiência moral. Então, por isso que o nosso lar precisa ser um lar de equilíbrio, de exemplos. Mesmo que não tenha uma família aí, com pai e mãe juntos, se tiver só a mãe, se ela conseguir dar esse direcionamento, está valendo. Se tiver só o pai, se tiver só os avós, não tem problema. Mas ela precisa ter um certo equilíbrio, um controle emocional. Eu encerro com uma mensagem do orientador espiritual Emmanuel, contida no livro Roteiro, que diz: que possamos bem viver em sociedade, que consigamos nos respeitar e tolerar mutuamente, que saibamos coexistir. Acima de tudo, que tenhamos plena consciência que as nossas habilidades e talentos individuais, quando somados às aptidões e capacidades das demais criaturas, formam um conjunto que objetiva a nossa evolução individual e coletiva, infinitamente mais rápida. Essa é uma das maneiras mais básicas de nos inserir e de fazermos cumprir a lei de amor e caridade. Era isso que eu tinha para hoje. Se eu passar no teste, a gente continua com as próximas leis. Que Jesus, nosso irmão maior, nosso protetor maior, protetor e governador do nosso planeta, nos abençoe, nos ilumine a todos, que possamos retornar para as nossas casas mais fortalecidos, para enfrentar as nossas tribulações, as nossas provas com bastante resignação. Obrigada. Que possamos nesse momento, Jesus,
fechar os nossos olhos, continuarmos em vibração, agradecendo primeiramente a espiritualidade maior que aqui estão, nos amparando, nos orientando, nos consolando, que possamos, ao adentrar a sala de passe, possamos receber aquilo que precisamos, que almejamos, para que voltemos para casa mais aliviados, fortalecidos, cheios de energias positivas, para que possamos levar para os nossos lares Jesus. Nos guarde em segurança e que possamos também pedir por aqueles que aqui não puderam estar, por aqueles enfermos, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles encarcerados, aqueles que não possuem o mínimo necessário, Jesus, não possuem um teto. Pedimos por todos eles, pedimos pelo nosso planeta Terra, que se encontra em transição. Um dia chegaremos no momento em que todos estamos fadados a esse progresso moral, intelectual, e aqui herdaremos essa terra, Jesus, num planeta mais evoluído de regeneração. Obrigada, Jesus, mais uma vez, a espiritualidade maior por esta oportunidade de divulgação dessa doutrina tão maravilhosa que está nos auxiliando a compreender melhor o que acontece conosco, o que acontece ao nosso derredor. Que assim seja, graças a Deus. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.